o papo muito legal, acho que tudo a ver com a disciplina, bem instrutivo, mas precisamos caminhar um pouquinho aqui com o nosso conteúdo também, né? E o que a gente vai falar aqui hoje tem, assim, até coincidentemente, tem tudo a ver com a conversa que a gente estava levando, né? A gente vai falar hoje de personas, que tem tudo a ver com essa coisa de você criar uma identidade, de você humanizar, de você, né? Então, já vou dividir, compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. A ideia hoje, então, é a gente falar de personas, né? Que, como eu estava dizendo, tem tudo a ver já com esse nosso bate-papo inicial aí, que estava bem gostoso, bem interessante, né? E aquilo que eu estava falando, a gente vai vivenciando as coisas na prática, na rede social, né? Porque a gente está presente nas redes sociais, a gente acompanha marcas, a gente, né, dialoga com as marcas, então a gente... É interessante quando a gente trata disso do ponto de vista mais teórico, conceitual, que a gente começa a perceber como isso realmente ocorre, né? De fato, na prática, né? E, então, falar de personas, que eu acho que vocês já ouviram essa expressão, personas, ligadas, obviamente, ao mundo digital, ao mundo... Já conheciam? Acho que já, não sei. Vamos lá. Personas é um termo, né, que virou quase que uma buzzword, que a gente chama, né, uma palavra que todo mundo fala, todo mundo usa, tal, e está diretamente relacionado a esse universo do digital, principalmente do marketing digital, né, toda essa esfera aí, esse universo de novo de conhecimentos que gira em torno do chamado marketing digital, né? Então, exatamente por aí que a gente começa, né? Essa expressão, essa palavra, esse termo, ele é bastante familiar para todo mundo que atua em marketing, principalmente, né, marketing digital e principalmente na área de conteúdo. Então, a gente já está preparando aqui o cenário, gente, para a gente chegar, né, na próxima etapa, que eu julgo que também planejamento era uma etapa importante, né? Mas o foco da disciplina de vocês, né, o próprio nome diz, é mais focado em conteúdo. Então, a gente vai depois chegar numa parte do conteúdo em que a gente vai até se estender um pouco mais, né, porque daí dá bastante atenção, bastante foco para essa questão do conteúdo, né? Mas persona tem tudo a ver com conteúdo. Então, a gente já vai preparando aí o cenário para a gente entrar definitivamente depois para falar de conteúdo, né? Então, quem está trabalhando hoje em dia com marketing, comunicação, e principalmente com marketing, comunicação digital e mais ligado ainda à área de conteúdo, né, ou conhece ou vai conhecer, vai travar contato com esse termo, né? E normalmente as pessoas se referem só à persona. Pouca gente sabe, né, que essa palavra ela pode se referir a dois conceitos diferentes, tá? Dois conceitos distintos. Então, a gente tem o que a gente chama de brand persona, e a gente tem o que a gente chama de buyer persona, tá? Ambos igualmente importantes, tá? Então, a gente tem aí, né, o que a gente chama de brand persona. Brand, vocês já devem conhecer esse termo, essa palavra em língua inglesa, é marca, né? Então, seria a marca, a persona da marca, e o buyer é comprador, né? Seria o consumidor, seria o usuário. Então, seria a persona do comprador, a persona do consumidor, certo? E é justamente aí que está a diferença, né? Então, é importante a gente saber, né, a diferenciação entre os dois tipos de persona, né? Para a gente entender exatamente qual é a importância que isso tem, né, cada uma delas tem, né? E também o impacto que isso pode ter nos resultados de uma estratégia de marketing. Ou seja, quando a gente vai planejar uma atuação no digital, nas redes sociais, né, a importância de a gente entender, conhecer, separar muito bem esses dois conceitos, né? Então, é aquilo que eu disse, né? Um diz respeito à marca, né, e outro se refere ao público. Então, a brand persona está ligada à marca e a buyer persona está ligada, então, ao público, né? Ao consumidor, ao usuário, às pessoas, de modo mais geral, tá? Então, começar falando um pouquinho da brand persona, que é a persona da marca, tá? A gente pode definir, entender a brand persona
como a personificação dos valores da marca, né? Então, a brand persona, né, vai tentar transparecer, né, passar, né, uma personificação de tudo que a marca significa, dos valores que a marca quer transmitir, do posicionamento da marca. Então, ela é meio que assim, a cara da empresa, né? E como normalmente ela vai refletir, ela vai transparecer, né? Ela vai deixar evidente justamente esses valores, o posicionamento, né? A brand persona também é, então, o modo, né, pelo qual a gente que está trabalhando no marketing e comunicação, né, gostaria que a empresa fosse conhecida e reconhecida pelos clientes, né? Ou seja, é uma identificação, né? Como que as pessoas identificam, né, ou a sua empresa, tá? E isso tem tudo a ver com o que a gente começou falando aqui, né? É um processo mesmo de humanização, né? Então, essa coisa da persona está ligado à personalidade. Então, seria uma personalidade da marca, né? A brand persona é a personalidade da marca, né? E aí a gente fala desse processo de humanização, que a gente começa a transferir valores para as marcas que são valores humanos, são valores pessoais, né? E aí a gente trabalha esse processo mesmo de humanização da marca. Então, ao mesmo tempo, né, a brand persona, ela tem que transmitir os valores, o DNA, a identidade, a imagem, né? Vocês em relações públicas não chamam de imagem, né? Eu sempre, as conversas que eu tinha com a Aline, com o Valdemar, né, vocês sempre colocam alguns conceitos um pouco diferentes. Eu não sei se é a imagem que vocês, né, tem imagem, tem reputação, enfim, né? Mas é isso, é como a gente quer que as pessoas entendam, sintam, compreendam, né, a marca. Então, e dentro disso está esse processo cada vez maior de humanização, né, de personalização mesmo, das marcas, tá? Então, a brand persona, aqui uma fala do Felipe Silva, né? Felipe Silva, que é social media, ele fala que a brand persona da marca ou da sua marca nada mais é do que a personificação dos seus conceitos. Então, é aquilo que eu falei, né? É um traço de personalidade, né? A construção da personalidade da marca, né? Então, o que a marca acredita, a missão da marca e tudo aquilo que a marca quer realizar, quer construir, né? Então, a gente está falando de atitude, de personalidade, né, que a gente, né, considera os traços mais importantes de uma pessoa e a gente transfere isso para a marca, porque com a marca não é diferente, né? Então, olha só que legal, né? É exatamente essa a proposta. Através de uma brand persona, humanizar o máximo possível a marca, transferindo para a marca atitudes, gestos, né, vontades, né, que traduzam ou tentem traduzir o que aquela marca é, o que aquela marca ou como aquela marca gostaria de ser entendida pelas pessoas. Então, esse é um trabalho de construção mesmo, tá? Que está muito ligado, né, à construção do posicionamento, à identificação dos valores, né, da missão da marca, né, para tentar passar tudo isso para a brand persona. Não é um processo simples, né? É um processo de construção que passa muito pelo nosso trabalho, que é o trabalho de comunicação. Então, o marketing, por exemplo, da empresa vai ajudar a gente a construir, né, entender esse posicionamento, entender os valores, entender a missão, entender os objetivos, mas isso tem que ser traduzido num trabalho de comunicação. E aí é que a gente entra, né? Os profissionais de comunicação é que vão, então, pegar, né, isso, e como que a gente vai, então, trabalhar a comunicação da marca para que ela reflita, transmita essa brand persona. E aí é muito interessante, porque isso vai se dar em todos os pontos de contato da marca, né? Não só no digital, nas redes sociais, mas em tudo. Então, a maneira, por exemplo, vamos imaginar que é uma marca que tem presença física, né? Então, a maneira como o recepcionista da empresa te recebe, né,
já está ajudando a construir aí toda aquela personalidade de marca e tal. Agora, esse termo, brand persona, obviamente, ele é um termo, o termo persona, de maneira geral, ele é algo que tem uma aplicação mais direta, mais imediata, né, à questão do marketing digital e das redes sociais. Mas, se a gente extrapolar isso, a construção da personalidade da marca, da identidade da marca, né, passa pelo trabalho e pelo controle de todos esses pontos de contato com os consumidores, né, com os usuários, com as pessoas, enfim. Né? Tudo isso vai ajudar. É meio que aquele processo de construção de branding, né? A gente fala da construção da marca, que tem tudo a ver com isso aqui também. Né? Então, o brand persona é a busca, então, né, de criar essa personalidade de marca. E como é que a gente pode criar uma brand persona? Né? Eu falei que a gente tem que construir isso, e muito desse trabalho vem da gente, né, dos profissionais de comunicação. Mas a gente tem que chegar nessa brand persona. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode seguir alguns passos, né? Entender algumas coisas para poder construir essa brand persona. Então, primeira coisa é ter uma clara, completa, total compreensão da marca. Né? Então, é saber exatamente quem é a sua marca. E quando a gente trabalha, né, no nosso caso, o profissional de comunicação, porque normalmente o profissional de marketing, ele está inserido dentro da empresa, certo? Se a gente é um profissional de comunicação externo, por exemplo, a gente trabalha numa agência de comunicação, né, a gente vai prestar serviços para aquela marca, então a gente precisa fazer um mergulho muito forte na realidade da marca, né, para obter de maneira completa, né, esse conhecimento da marca. Então, o que essa marca representa, ou o que ela quer representar? Né? Qual é a proposta, né, diferenciadora da marca? O que a marca está colocando que pode fazer com que ela seja percebida como única? Porque isso é uma coisa interessante também nos dias de hoje, né? Gente, tem muita concorrência, muita similaridade, né? Muita semelhança no mercado. Hoje é muito, muito raro você ter uma marca que pode ser um produto, um serviço, né? Que não tenha que não tenha concorrência, que não tenha um produto, se não totalmente similar, mas muito próximo, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? Qual é, a proposta da marca? Por que essa marca pode ser, né, diferente das outras, certo? O que ela está trazendo, né, que as outras não trazem? Depois entender quais são os valores daquela marca. E aí isso assim, a gente volta naquela questão do posicionamento que a gente falou na aula de planejamento, né? Esses valores estão realmente presentes naquela empresa, naquela marca, né? Então a gente tem que saber, porque muita gente escreve lá, né? Escreve missão, escreve valores, escreve, né? Mas outra coisa é aquilo realmente ser praticado pela marca no dia a dia, né? E aí a gente tem que entender, então, quais são esses valores, se eles são praticados, como é que está isso na empresa? Qual é a missão dessa marca e qual é a essência da marca? A essência tem a ver com essa proposta de valor que a gente está falando, né? Que é a proposta da marca. Se a marca tem uma essência forte, ela tem uma proposta diferenciadora, ela tem uma proposta de valor que vai diferenciar, né, essa marca de todas as outras. Né? O outro passo é bastante óbvio, né? É conhecer o nosso público. Então, quem é o público dessa marca, desse produto, desse serviço? A gente tem que entender o comportamento dessas pessoas, né? Tem que tentar entender quais são as prioridades dessas pessoas, que influências elas sofrem, quais são as crenças delas e quais são os valores que o nosso público trabalha. Então, obviamente, eu tenho que alinhar os valores da marca aos valores do meu público, porque senão eu não vou conseguir, né, nenhum tipo de conexão com esse público. Então, a gente tem visto, nos últimos aí 5 anos, e no último ano e pouco, em função da pandemia, as marcas tiveram até que acelerar esse processo, porque é um momento em que as marcas precisavam, né, de muita empatia.
acelerar esse processo de identificação de valores, de alinhamento de valores. Então, passar a entender quais são os valores do público e aí trabalhar esses valores internamente, né, de maneira que você alinhe os valores da marca, os valores da empresa, aos valores do seu público. Então, a gente tem que ter uma compreensão muito forte do público, até para entender quais são os valores, as crenças, as vontades, as influências, e como isso vai afetar o comportamento da marca. Tá? E outra coisa que é importante, gente, não é vergonha nenhuma a marca mudar. Eu acho que, assim, é louvável que uma marca mude. Então, eu vejo muita gente criticando, assim, agora a marca tal tá mudando, tá fazendo isso aqui. E critica. Eu não entendo isso, porque não sei se vocês já viram exemplos assim. Mas eu acho louvável que a marca esteja mudando. E mesmo que ela erre, né, comece a mudança errando, né, e que talvez mereça uma crítica, sim, mas uma crítica positiva, construtiva, mas ela está buscando a mudança. Né? Ela está tentando alinhar valores. Né? E aí entra o nosso velho amigo Raul, né? O Raul Seixas, que cantou lá: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo. As marcas também têm direito, né, possibilidade, né, de errar. Então, muito das mudanças que as marcas estão passando agora é porque elas sentiram, mais do que nunca, essa necessidade de começar a alinhar valores, né? E ter um alinhamento muito grande com o seu público, porque muitas marcas estavam perdendo espaço, né? Porque realmente não estavam mais sintonizadas com os seus públicos. É importante a gente entender, né, gente, que os hábitos, atitudes, crenças, valores, eles vão se transformando dentro da sociedade. E que bom que isso aconteça. Então, temas que eram absolutamente tabus há algum tempo, né, já não são mais. Conceitos que a gente não tinha, que a gente não dominava, a gente passa a compreender, tá? E eu vou ser, assim, o mais sincero com vocês. Eu sempre tive uma postura, e isso sempre foi muito natural para mim. Eu nunca me vi como racista, tá? E eu me contentava com isso. Que bom, eu sou uma pessoa, né? Só que hoje, né, eu fui introduzido a esse novo conceito que não basta você não ser racista. Você tem que ser um antirracista. Então, hoje, eu tento justamente praticar isso. Então, não basta só eu dizer, eu sou uma boa pessoa porque eu não tenho esse preconceito. Não, eu tenho que trabalhar para que isso seja combatido. Né? Esse é um valor, isso é uma atitude, isso é um comportamento trazido por uma mudança dentro da sociedade civil, né? Dentro do comportamento da sociedade, que até muito recentemente não existia. E isso vira pauta, isso vira assunto, né? Isso começa a pautar, né, o comportamento das pessoas, começa a pautar mudanças no tecido social, e as marcas têm que acompanhar isso. Da mesma maneira que as pessoas, né, estão muitas vezes dispostas à mudança, estão dispostas a entender e dizer, eu tenho que mudar, eu tenho que... As marcas a mesma coisa. Então, constantemente tem que haver essa busca pelo alinhamento, porque as coisas vão evoluindo. Né? E eu acho que a gente, nos últimos 5 anos aqui no Brasil, está vivendo um caldeirão, assim, em relação a esse tipo de coisa, né? Com parcelas do público não aceitando mais uma série de posturas, de atitudes, né? E a gente vê, às vezes, realmente, posturas de algumas marcas e algumas empresas que já não são mais aceitas. Né? E tem que se rever tudo que foi feito. Vou trazer um exemplo aqui bastante publicitário. Vocês se lembram das campanhas de Skol? Até 3, 4 anos? Skol, a cerveja? Sim. Eram campanhas extremamente machistas. Extremamente machistas. Né? E com o tempo, eles perceberam que eles estavam perdendo cada vez mais o alinhamento com o público, né? Que o público feminino passou a ser um público importantíssimo no consumo de cerveja, e que mesmo que não fosse, né, não era por isso que ele poderia ser desrespeitado. A Skol reviu
todo o posicionamento de comunicação dela, né? Então, ela foi mudar todas essas crenças hoje. Elas têm programa, a Ambev, né? Que é a detentora da marca da Skol. Hoje ela faz uma série de programas internos, ela faz todo um trabalho. Eu ouvi um podcast muito bacana com, com o pessoal de marketing da Ambev. Hoje você tem gerentes de produto, gerentes de marketing de produto da Ambev, hoje que são mulheres. Eles promoveram essa mudança, né? Para poder justamente, né, ter mais sintonia. Então, acho que assim, é natural que as marcas busquem a mudança, é necessário que elas busquem a mudança. E aí isso vai acontecer com muito mais frequência, porque, né, como quando eu falo público, tem um canal de resposta absolutamente aberto, direto e horizontal, que é o que a gente estava conversando aí no começo da aula, do bate-papo com as marcas, né? O consumidor vai lá e vai dizer para a marca, olha, isso aí que você está fazendo não é legal, isso aí que você... Como a gente já viu acontecer diversas vezes, né? Então, né, é importantíssimo, né, o tempo todo a gente está sentindo o nosso público, sentindo, entendendo, compreendendo o nosso público. Depois, a gente tem que pensar na essência da marca, né? E a partir da descoberta que a gente fizer, né, então, descobrir o que é essa essência, criar, então, uma linguagem adequada para a gente conversar com o nosso consumidor. E isso é um pouco do que a gente vai falar, se tudo der certo, no segundo bloco da aula de hoje, tá? Então, a gente entende a marca, entende o público, entende a essência da marca, e aí a gente vai buscar, então, qual é a linguagem mais adequada para conversar com esse consumidor, que tem a ver com o papo que a gente estava tendo aí na abertura da aula, né? Qual é a melhor maneira, então, de eu dialogar com esse consumidor, de eu me dirigir a esse consumidor, né? Isso faz parte da definição da brand persona, tá? Bom, além da brand persona, a gente viu que existe a buyer persona, né? Normalmente, né, a gente vai dar um pouco mais de peso aqui na aula para a buyer persona. Mas por quê? Porque normalmente a brand está muito ligada a uma definição mais interna da marca, né? Uma definição que o marketing ali determina, formula. Tudo bem, pode ser com o nosso auxílio de uma agência, de uma consultoria de comunicação, enfim, o que seja. Mas a buyer persona, ela é mais próxima do trabalho da comunicação, porque né, é um trabalho ligado ao público, né? E aí que entra um pouquinho da confusão, porque como em comunicação a gente acaba se referindo e trabalhando muito mais a questão da buyer persona, né, em função do volume, né, de trabalho, de manter o diálogo, manter a comunicação da marca ativa, muita gente chama somente de persona. O que seria... Nossa, tem um chacoalhão na mesa aqui. O que seria, na verdade, a buyer persona, né? Isso está sendo meio que amplamente aceito, aquilo que a gente falou no começo, lá dos primeiros slides, né? O pessoal fala de persona, só que daí pouca gente lembra que tem dois tipos de persona, a brand persona e a buyer persona, porque a buyer persona acabou, em função, né, de ser muito mais trabalhada, né, meio que assumindo só o termo persona. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente que tem que estudar, que tem que compreender, que tem que entender para poder aplicar, né? Normalmente, quando a gente se refere só a persona, usa a expressão só persona, a gente então estará se referindo à buyer persona, né? E o que ela é? Basicamente, gente, ela é uma representação semi-fictícia do cliente ideal, ou do cliente, não necessariamente um cliente idealizado, né? Mas ela é uma representação semi-fictícia. Eu não gosto muito dessa expressão ideal. Para mim, é uma representação semi-fictícia do nosso público, tá? Ou dos nossos públicos, né? E ela é criada justamente para ajudar a empresa a ter uma compreensão mais profunda de quem é o seu consumidor e do que ele precisa. Então,
está muito relacionado a essa etapa aqui da criação da brand persona. Então, olha que interessante. Uma etapa importante na criação da brand persona é a determinação da buyer persona. É a gente chegar na buyer persona. Porque é justamente aí que a gente vai, então, ter uma melhor definição de quem é nosso público. Certo? Ficou claro aqui, gente? Não sei se ficou confuso para vocês. Beleza até aí? Sim, não, talvez? Por enquanto, tudo certo. Então, beleza. Então, falando mais um pouquinho sobre a tal da buyer persona ou a persona, né? Como é que a gente faz isso, né? Ela é baseada em dados reais, né? E a gente trabalha basicamente dois aspectos aí, os aspectos comportamentais, então, são ligados a comportamento, né? Atitudinais, que a gente chama ligado a atitude e comportamento, então, né? Dados comportamentais e atitudinais. E também o que a gente chama de características demográficas do cliente, né? O que é característica demográfica? Idade, sexo, renda, localização, que a gente chama de dados demográficos, que são mais frios, né? Ajuda a identificar, então eu sei que são homens, mulheres, da classe C, de 25 a 45 anos, do Vale do Paraíba, né? Mas a gente precisa de mais do que isso. Então, a gente soma a isso, né, os chamados dados comportamentais e atitudinais, né? Uma coisa também interessante é a gente meio que entender a história dessas pessoas, né, que é a trajetória dessas pessoas. Então, quando a gente vai buscar, né, formular uma buyer persona, a gente também pensa no histórico dessa pessoa, daquela pessoa aquela representação semi-fictícia que vai, né, representar ali o nosso público. Então, a gente pensa numa história de vida, né, a partir das várias histórias de vida que a gente, né, captura, né, do nosso público-alvo. Também entender as motivações, objetivos, desafios e preocupações, né? Uma buyer persona, ou uma persona, ela acaba guiando todas as estratégias de criação de conteúdo e de marketing digital. Então, ela tem uma importância bastante grande nesse cenário de marketing digital. Assim como a brand persona, tá? Mas a buyer persona ela é muito decisiva porque ela orienta toda a estratégia de conteúdo, que é o conteúdo é o que vai fazer, então, o contato da marca, né? A aproximação da marca, o diálogo da marca com o público, né? A gente tem visto aí, né? Já há algum tempo se usa aquela expressão conteúdo é rei, porque o conteúdo realmente tem se tornado algo extremamente relevante na comunicação e principalmente na comunicação digital, né? O conteúdo tem sido realmente esse elemento praticamente decisor, né? Então, a persona ela é bastante interessante, bastante útil, porque vai nos ajudar demais, né, nas estratégias de criação de conteúdo e de uma estratégia geral do nosso marketing digital, certo? E é lógico que para a gente fazer isso, a gente tem que ter um contato muito próximo com o público-alvo. Basicamente, hoje, né, o próprio contato nas redes sociais, né, já o diálogo inicial, a marca já tem uma presença, já conversa com o seu público, né? Então, através principalmente de monitoramento, análise, a gente começa a ter um perfil muito completo do nosso público, né? As pessoas, a gente já comentou isso aqui, né? Elas se abrem nas redes sociais, né? Hoje a gente consegue, a gente tem informações hoje muito mais ricas analisando as redes sociais do que a gente consegue obter, por exemplo, em pesquisa e até em pesquisa qualitativa, com grupo de focus group, porque ali as pessoas, elas naturalmente se abrem, né? Elas passam os seus medos, seus anseios, suas vontades, seus desejos, contam a vida delas, né? As redes sociais funcionam meio que como um diário. Você pega o Twitter, as pessoas ficam contando tudo que elas fizeram, deixaram de fazer e tudo mais. Então, né, a gente acaba, a partir dessa análise, que é uma coisa muito importante, identificando características comuns
entre o nosso público. Então, a gente vai analisando, vai colhendo dados e a gente começa a perceber que, dentre, né, a diversidade ali de pessoas que compõem o nosso público, existem características comuns, né? Se não em todos eles, a gente pode agrupar pessoas por comportamentos comuns. E isso, através das redes sociais hoje, né, é possível ser feito. Tá? Então, buyer persona passa justamente por ter contato com o público, por ter diálogo com o público, por ouvir o público, né? Quando você faz isso, você vai conseguir definir muito melhor a sua buyer persona. Mas daí, e talvez muito mais o pessoal de publicidade, que trabalha muito com esse conceito de público-alvo, eu não sei se, acho que provavelmente em RP vocês não trabalhem tanto esse conceito de público-alvo, né? Mas para o pessoal de publicidade, quando a gente começa a falar de persona, eles falam assim, peraí, mas isso aí não é público-alvo, né? Então, é muito natural que haja confusão entre o conceito de persona e o conceito de público-alvo, né? Mas tem que deixar bem claro, persona e público-alvo não são sinônimos, são coisas distintas, pelo menos conceitualmente distintas, tá? Então, a gente traz aqui um exemplo prático que diferencia, né, público-alvo de persona. Então, qual é a diferença? Então, olha lá. Público-alvo: homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda média mensal de R$ 3.500, pretendem aumentar sua capacitação profissional e gostam de viagens. Já uma persona seria assim: Pedro Paulo, tem 26 anos, é arquiteto recém-formado e autônomo. Pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, pois adora viajar, é solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Então, o que a gente percebe aqui? Embora lá no público-alvo a gente também procure alguns dados comportamentais, atitudinais, a persona é a personalização. É você criar um traço totalmente humano. Você cria, como a gente falou, um personagem semi-fictício que representa seu público. Então, a gente dá nome, né? A gente vai buscar características mais humanizadas do público, certo? Tem também traços, né, demográficos, então a gente tem a idade, tem uma série de coisas, mas existe claramente uma diferença conceitual entre o público-alvo e a persona, certo? Ficou claro aqui também, gente, não sei se vocês trabalham esse conceito de público-alvo, né, mas em relações públicas, queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Diga lá. Ninguém? Professor, assim, a gente usa assim, o termo público-alvo, mas e também usa a questão do público interno, público externo, mas eu falo bastante de público-alvo e eu nunca tinha, assim, eu não conhecia esse termo persona e Certo. deu para ver bastante a diferença. Legal. Mais alguém? É porque público-alvo é uma expressão bem da área de propaganda. Acho que o pessoal trabalha muito mais essa expressão, porque é uma expressão que eu nem gosto mais de usar também em propaganda, mas é uma expressão que permanece, ela fica, né? Ela continua sendo usada, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos. Na Oi? comunicação interna, a gente também usa essa expressão, né? Porque precisa entender qual que é o seu público para você fazer as campanhas internas, né? Sim. Então, também a gente utiliza bastante. Olha que legal. Agora você vai poder começar a criar personas, ao invés de criar ou de entendê-las apenas como público-alvo. A gente vai avançar um pouquinho aqui, vou trazer mais exemplos, então vocês vão ver como é interessante, né, a gente pensar em personas, mesmo que a gente esteja fora do ambiente digital, mesmo que a gente não esteja trabalhando com marketing digital, o quanto é útil hoje a gente pensar em personas para além do pensamento em público-alvo, tá? Então, vamos lá.
Então, ainda falando um pouquinho dessa diferença, de maneira geral, o público-alvo é uma parcela abrangente da sociedade, né? Ou uma parcela abrangente de um público, de um conjunto de pessoas, para quem você vende seus produtos ou serviços, ou para quem você deseja comunicar determinada coisa. Tá? Já a persona, né, é uma representação do cliente. Então, como eu adiantei, de forma mais humanizada, bastante humanizada e personalizada. Então, a gente personaliza muito mais, né, esse entendimento de quem seja nosso público, né? Então, é bastante interessante essa diferença. Tá? Então, num primeiro momento, até pode soar realmente parecido, público-alvo e persona, né? Mas faz muita diferença, né, a gente pensar uma estratégia de marketing quando a gente direciona essa estratégia para o Pedro Paulo, né, pensando no Pedro Paulo, arquiteto de 6 anos, que quer fazer intercâmbio, né, e não para um público-alvo muito extenso, que a gente não consegue muito bem identificar determinadas características mais personalistas, né, dentro daquele público. Então, realmente, do ponto de vista de compreensão de como eu tenho que me comunicar, a persona faz muita diferença, quando a gente consegue, então, determinar a persona. Tá? Agora, uma coisa interessante, até porque a conversa já meio que nos leva para esse raciocínio, para esse pensamento. Quando a gente fala de público, eu acabei também falando aqui, ou públicos, né? Porque seja trabalhar com comunicação interna, seja trabalhar com comunicação mais mercadológica, externa, para um público maior, mais abrangente, então, seja no universo mais macro ou no universo mais micro, né? Então, por exemplo, pensando em comunicação interna, relação com stakeholders e tudo mais, a gente não precisa se limitar a uma única persona, porque normalmente a gente vai ter diferentes públicos. Então, mesmo quem de vocês aí já trabalha com comunicação interna, sabe disso. O público não é todo igual dentro de uma empresa, não é isso? Falando, aproveitando um pouquinho aí a experiência de vocês, não sei quem está atuando ainda com comunicação, né? Quem falou comigo, porque não apareceu aqui, quem que falou comigo de comunicação interna? Desculpa, não consegui ver. Eu quem? Eu já trabalhei, né? Vanessa. Oi, Vanessa. Mas, então, você não se Eu deparava já tanto... trabalhei na comunicação interna, mas agora não trabalho mais. Mas você também se deparou com isso, provavelmente, né? Trabalhando em comunicação interna, que não é por ser Sim, comunicação, sim, com certeza. não é um público só, né? 100% homogêneo, né? Então, assim, Sim, tem diversas áreas, né, dentro de uma empresa, tanto principalmente na fábrica, que era onde eu trabalhava. Tem a parte administrativa, tem a parte da produção mesmo, então são públicos diferentes e você tem que alcançar uma mensagem que os dois consigam entender, né? exatamente. Né? Ou você pode lançar diferentes ações de comunicação, tratando do mesmo tema, mas ações, né, ou linguagens de comunicação totalmente distintas para cada um dos públicos. O que não é errado, está absolutamente correto. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente pensa assim, então eu não preciso ter uma persona só. Então é comum que as marcas tenham mais de uma persona, né? Ou que as empresas, né, ou as agências de comunicação que vão desenvolver a estratégia de comunicação acabem definindo mais de uma persona, né? Caso você, na análise que você faz ali, na pesquisa, na compreensão do seu público, né, você entenda que existe essa possibilidade de segmentação, né? Então, é comum que os negócios tenham mais do que uma pessoa definida. Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui. A gente não pode exagerar. Então, às vezes também a gente começa a criar muita segmentação, chegando até em microsegmentações, e aí daqui a pouco a gente tem um monte de pessoas. E aí a gente se perde, né? A gente acaba perdendo o foco ao invés de criar foco, né? Então a gente tem que também tomar muito cuidado, né? É comum, é viável, é possível, muitas vezes necessário que a gente tenha mais de uma persona, mas tem que fazer isso com muito critério, né? Com muita análise do seu público, entender as possíveis segmentações, né?
para pensar, então, na criação de 2, 3 personas, por exemplo. Né? Mas não dá para a gente pensar, por exemplo, em 10 personas diferentes, 12 personas diferentes. Fica uma coisa que aí você já, ao invés de personalizar, você está criando uma grande confusão. Né? Mas a gente pode, sim, e muitas vezes, como eu disse, deve ter mais de uma persona definida. Né? E do que a gente já meio que acabou falando, mas assim, é importante, por que a gente tem que criar uma persona? Por que a gente deve criar uma persona? Né? Então, a criação de personas, como a gente já meio falou, ela é um passo fundamental dentro de uma estratégia de marketing digital, principalmente. Então, quando a gente fala de marketing digital, né, desenvolvimento de campanhas e ações dentro das redes sociais, está dentro disso, né, em que a gente realmente quer obter resultados. Né? Então, dentro de uma estratégia, né, de uso de redes sociais, por exemplo, que a gente queira realmente obter resultados da marca, criar personas é fundamental. Né? Então, a gente cria as personas para enviar a mensagem certa para as pessoas certas. Né? Então, a gente personaliza mais a nossa comunicação, a gente torna a nossa comunicação mais assertiva quando a gente tem um desenvolvimento de personas bem feito e cria essas personas e trabalha em cima dessas pessoas, certo? Então, aqui, é fundamental essa coisa de a gente poder tornar a nossa comunicação mais direcionada, mais segmentada, mais assertiva, à medida que a gente tem uma clara construção da persona ou das personas, né, para as quais a gente vai dirigir comunicação. A gente traz mais alguns motivos aqui, deixa eu mudar o quadradinho aqui de lugar. Né? Então, alguns motivos que provam a importância da criação de personas para o seu negócio. Então, ajuda a determinar o tipo de conteúdo que a gente precisa desenvolver para atingir os nossos objetivos. Então, aquilo que a gente falou, né? Orienta toda a estratégia de marketing digital e toda a estratégia de produção de conteúdo, toda a estratégia de conteúdo. Então, criar uma persona é importante, né? Porque vai justamente determinar isso, vai determinar o tom e o estilo do nosso conteúdo. Então, como que a gente vai falar, que abordagem a gente vai usar, como é que a gente vai tratar a linguagem, uma série de coisas. Vai ajudar a gente a desenhar as nossas estratégias de marketing. Né? Vai definir os tópicos sobre os quais a gente deve produzir conteúdo, não necessariamente só escrever, né, mas produzir conteúdo. Então, se eu entendo bem, se eu tenho a persona, eu consigo, né, pensar em quais são as pautas, quais são os assuntos, né, que essa pessoa se interessaria e que promoveria diálogo, engajamento. Então, aí, nessa linha, eu consigo, então, ter mais claramente, né, uma definição de pauta, de tópico, sobre o que produzir de conteúdo, né, para essas pessoas. E eu posso entender onde os prospects, né, que são os nossos clientes potenciais, o nosso público potencial, busca informação e como eles querem consumir essa informação. Então, a persona também ajuda a gente, né, nesse entendimento maior, né, de onde o nosso público vai buscar informação, o que ele vai querer, o que ele quer e como ele vai consumir conteúdo. Né? Isso tudo é bastante importante também, né, quando a gente fala, então, de personas, né, do porquê é importante criar a persona. Tá? Agora, temos um aspecto interessante aqui, tá, tudo bem, vamos construir a persona. Né? Mas como é que eu defino essa persona? Então, tem alguns aspectos que vão ajudar a gente a definir, né, a estabelecer essa buyer persona. Né? Então, depois que a gente entende o que é persona, quais são as vantagens que ela oferece, né, para as marcas e para uma estratégia de comunicação digital, de marketing digital, né, e de fazer o levantamento de algumas coisas sobre o consumidor de forma preliminar, né, a gente, né, vai começar, então, começar a se orientar pelo perfil de nosso cliente típico. Então, quem é o nosso cliente típico? O nosso cliente médio, né? Aquele que é capaz, então, de representar o nosso público. Né? Então, como é que a gente busca essa persona? Então, olha que interessante, e como isso se diferencia daquele conceito mais frio e mais distante de público-alvo. Né? Então, é assim, uma série de perguntas que a gente pode fazer que vão nos ajudar a definir
e a construir a nossa persona. Então, olha só, quem é o seu potencial cliente? Aqui a gente pensa até em características físicas, né, desse potencial cliente. Então, ele é homem, é mulher, ele é jovem, ele é um jovem adulto, ele é um adolescente, né? E a gente já começa, então, até a entender características físicas. E, obviamente, as características psicológicas do nosso público, aquilo que a gente falou, né? Comportamento, atitude, crenças, né? Então, todo esse perfil mais que em propaganda a gente chama de perfil psicográfico, né? Não só em propaganda, mas em comunicação, né? Perfil psicográfico, que soma os dados demográficos com os dados psicológicos, então, que são os dados comportamentais, atitudinais, enfim, né? Que tipo de assunto interessaria ao meu público, né, sobre o setor que a gente atua, a respeito do setor que a gente atua? Né? Por que ele se interessa? Por que, né, por qual assunto ele se interessaria relacionado ao nosso setor de atuação? Tá? Quais são as atividades mais comuns que esse público realiza, tanto pessoal quanto profissionalmente? Então, assim, o que ele faz? Quais são as atividades diárias, cotidianas deste público? Que nível de instrução ele tem? Então, ele majoritariamente tem ensino médio? Não, a maior parte do meu público, a parte significativa do meu público tem ensino superior, né? Quais são os principais desafios e obstáculos que esse público enxerga? Né? Então, quais são as dificuldades que ele tem que vencer, né, que ele passa na vida para se dar bem, para ter uma vida melhor? Que tipo de informação ele gosta de consumir, que ele consome, e em quais veículos ele faz isso? Então, onde ele vai buscar informação? Quais são os objetivos de vida, os objetivos profissionais, os objetivos, né, os objetivos todos, quais são as dificuldades e desafios que ele enfrenta? Né? Se a gente estiver falando de B2B, que é business to business, ou seja, negócio entre empresas, entre marcas, né? Qual é o tipo de empresa que compra o nosso produto, compra a nossa solução, compra o nosso serviço? Né? E quem compra? Qual é o cargo de quem compra? Porque mesmo no B2B, a gente já falou disso aqui, mesmo em negócio entre empresas, são pessoas, no fim. Porque, né, empresas são pessoas. Então, sempre tem alguém lá, do outro lado, uma pessoa que é responsável pela negociação, né, pela efetivação do negócio entre as duas empresas. Então, são pessoas. Né? Então, quem é essa pessoa dentro da outra empresa? Né? E quem influencia a tomada de decisão? Então, quais são os núcleos mais importantes de influência na tomada de decisão desse público? É a família? São os amigos? Né? São pessoas da comunidade que ele enxerga como, né, importantes, né, na tomada de decisão? Então, o chefe, o pastor, o padre, enfim. Quem que influencia essas pessoas? Certo? Em resumo, né, a gente precisa ter em mente, né, o que a pessoa responsável pela compra do nosso produto ou serviço, do produto ou serviço, né, para a empresa que a gente está trabalhando, busca na área, né, no nosso segmento. Então, a gente vai pensar nos assuntos em que essa pessoa pode estar interessada, os problemas relacionados ao nosso segmento, né, ao nosso mercado, que ela enfrenta no dia a dia. Está muito em voga uma expressão nos últimos anos que é assim, que é entender as dores do consumidor, as dores do nosso público. Porque cotidianamente a gente vive conflitos, a gente quer resolver problemas, a gente quer facilitar alguns aspectos da nossa vida diária. Isso é uma busca eterna do ser humano, eterna. Então, o que a gente faz hoje? Né? A gente olha para o nosso público e tenta entender quais são, e não são grandes problemas às vezes, tá, gente? São pequenas dificuldades, a gente chama de atrito. Né? Quais são os pontos de atrito? Quais são as dores desse consumidor? Né? Com o que ele lida quando a gente fala ali, né, de dificuldade, de desafio? Como que a gente pode contribuir para resolver isso, para minimizar isso? Certo? Então,
dentro do nosso segmento de atuação, quais são essas dores, quais são esses conflitos, certo? Então, se a gente atua em saúde, por exemplo, né? A gente trabalha para uma empresa, a gente faz comunicação para uma empresa na área de saúde, planos de saúde, por exemplo. Quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os atritos, quais são as dores do nosso consumidor em relação a esse segmento de atuação? O que as pessoas pensam a respeito disso? Como elas se sentem a respeito disso? Entendendo isso, a gente consegue também definir melhor a nossa persona, certo? E a gente vai pensar também em algumas características mais objetivas, né? Idade, cargo, né? São mais objetivas, mas a gente tem algumas outras que meio que passa pelo que a gente já viu, mas reforça também, né? Frustrações. Então, o que decepcionou essa pessoa? Com o que ela se sente frustrada? O que frustra por ela não conseguir, por exemplo? A pessoa gostaria muito de fazer uma coisa, mas ela é muito frustrada por não conseguir realizar aquilo. Então, quais são as frustrações do nosso público? Os desafios que ele enfrenta, a gente já falou, crenças, hobbies, que é uma coisa super importante hoje em dia. A gente viu lá atrás, com o que essas pessoas lidam cotidianamente, né? Com o que elas ocupam seu tempo, então, não sei o quê. Então, entender o que essas pessoas fazem, por exemplo, fora do ambiente profissional, fora do trabalho, né? Então, o que elas gostam de fazer, né? Elas têm hobbies, que hobbies são esses? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? E os hábitos de compra. Então, isso também ajuda a gente a criar, né? Definir a nossa persona. Tá? E mais algumas coisinhas aqui, né? Que mídias elas preferem? Então, veículos, né, de comunicação, onde elas vão buscar entretenimento, informação, conteúdo. Quem influencia? Que tecnologias ela gosta de usar e ela costuma usar? Né? Onde ela vai buscar informação? Critérios de decisão da compra são critérios mais racionais, mais emotivos, né? E em que momento da jornada de compra que essa pessoa se encontra? A gente vai falar bastante de jornada de compra mais lá na frente, quando a gente falar de conteúdo, né? Mas a gente fala hoje muito de jornada de compra do consumidor, jornada do consumidor, e a gente vai trabalhar bastante esse aspecto mais para frente, mas isso também ajuda a gente a definir a nossa persona. Como que a gente cria a persona? Acho que aqui a gente está chegando numa etapa mais interessante, né? Tem uma coisa legal que a gente já viu ali atrás, assim, a gente cria nomes para as pessoas. Mas não é porque é bacaninha, é porque isso facilita todos os debates internos. Então, quando a gente está criando ali, discutindo como é que a gente vai fomentar a estratégia geral de marketing digital, quando a gente vai discutir estratégia de conteúdo, né? Quando a gente nomeia as nossas personas, é muito mais fácil de ter essas discussões, né? Porque a gente coloca ali a persona no centro da discussão, como se a gente estivesse falando de uma pessoa realmente, né? Então, é muito interessante assim, quando a gente está fofocando sobre uma pessoa que, não, né, que normalmente não está na conversa, a gente fica falando daquela pessoa, mas o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o fulano fez isso, o fulano tem essa mania, não, mas ele sempre faz isso, ele tem esse hábito. E é mais ou menos essa conversa que a gente consegue ter quando a gente nomeia as nossas personas. Porque a gente começa a discutir assim, mas como é que era o nome do arquiteto? Pedro Paulo, é isso? Nem eu lembro mais. Vamos ver aqui. Era, professor. Se não me engano, era Pedro só. Pedro Paulo. Era Pedro Paulo. Então a gente começa a ter discussões assim do tipo, gente, mas o Pedro Paulo acho que não faria isso. Não, você tem que lembrar que o Pedro Paulo ele quer ele quer estudar no exterior, né? Então, por exemplo, aqui, né? Aqui trazendo uma outra pessoa, né? Mas você acredita que a Joana ia se interessar por isso? Né? Então é muito legal porque isso traz a discussão da estratégia e da produção de conteúdo e tudo mais para um nível muito mais personalista, né? E muito mais humanizado, né? Então, assim, a gente realmente, quando a gente faz personas, a gente dá nome para essas pessoas. E normalmente a gente vai buscar um nome assim, que também represente bem aquele público. Porque os públicos são diferentes. E tem nomes que são mais comuns em certos segmentos do público, são mais presentes em certos segmentos. Então, normalmente a gente dá nomes também
que ajudem a caracterizar, né? A dar personalidade para a nossa persona, né? Ajuda a definir, a identificar essa persona, né? Outra possibilidade, que já é algo muito, muito, muito praticado, extensamente utilizado, mas vai um pouco além do processo, primeiro a gente, na construção e definição, é a gente utilizar algum modelo, alguma representação gráfica para a persona, né? E aí é interessante que a gente pode fazer isso usando fotos. Então, por exemplo, aqui poderia ser o Pedro Paulo. Eu penso naquela coisa das características físicas, da idade e tudo mais, né? Eu penso, né? E eu posso buscar, hoje a gente tem nos bancos de imagem aí, com milhares, milhões de fotos. E aí, como eu caracterizei lá, né, o Pedro Paulo, ele é assim, ele é assado, não sei o quê, eu posso buscar uma imagem que represente, então, o Pedro Paulo. E que represente a Joana, que a gente acabou de citar ali, né? Então, olha que interessante. Eu posso buscar num banco de imagens qualquer, imagens free, né, sem reserva, sem direito, que eu muitas vezes não preciso nem pagar, eu vou lá e busco uma representação, né, para a minha persona. Então, eu posso dar uma cara, realmente, um aspecto físico para a minha persona, representando através de uma foto, tá? Mas eu também posso fazer isso usando, e que também está muito em voga, né, bastante em voga, através de ilustração, né? O próprio Canva, que é aquela plataforma que eu uso para caramba, para fazer as postagens do meu blog, para fazer as postagens da própria comunicação social e tudo mais, eu uso demais o Canva. O Canva tem uma parte lá de, quando você clica em elementos, eles têm uma parte lá só de personas. São desenhinhos para você utilizar em personas, tá? Porque também é muito interessante, acho que até, inclusive, através da ilustração, você consegue chegar mais próximo da representação da sua persona do que na foto. A foto, muitas vezes, a gente consegue, né, ter uma representação ali clara, né, da Bahia Persona. Eu estou lembrando da nossa conversa lá no começo, da Adriela, que ela falou que o desenho era igualzinho a ela, né? Mas é isso mesmo, a gente busca uma ilustração, alguma coisa, e muitas vezes a gente fala, nossa, super me identifiquei com aquilo ali. Realmente parece comigo. Oi? Parecia demais, professor. Eu vou mandar a foto do senhor no WhatsApp. Manda para mim, que eu quero ver, agora fiquei curioso também. Mas olha que interessante, então a gente pode buscar ilustrações prontas, também em banco de imagens, tem muitas hoje, com o crescimento do marketing digital e dessa prática de se definir personas, vários bancos de imagem passaram a disponibilizar essas ilustrações, e muitas vezes, como eu falei lá no Canvas, elas são até chamadas de personas, né, para que possam ser utilizadas, então, para ajudar a gente, né, a ter aí uma definição ainda mais clara da nossa persona ou das nossas personas a partir dessa representação visual, usando ao invés de foto, ilustração, né? Agora, olha que interessante, eu fui buscar também alguns exemplos, né, de personas que foram realmente definidas, construídas para algumas marcas, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui a Joana, né, que a gente meio que falou ali num dos slides. Então, a Joana, 32 anos, quais são os dados principais? Ela é casada, tem 2 filhos, mora com a sua família no Lourdes, é de uma empresa de Belo Horizonte, né? No Lourdes, em Belo Horizonte, trabalha como advogada em um escritório de médio porte localizado no bairro Funcionários. Os hábitos da Joana. Apesar da rotina agitada, a Joana faz questão de se manter o mais presente possível na vida dos seus filhos, Pietro, de 3 anos de idade, e Isabela, de 5 anos, participando da educação, natação e demais projetos que seus filhos estão sempre envolvidos. Tá? Mas como é que a gente chega nisso? Como é que, pela observação das conversas, do que as pessoas postam, do que as pessoas dizem, né? Então, você vai entender que a maior parte do seu público está nessa faixa etária, é casado, tem filhos, né? E as pessoas vão lá e postam, gente, meu dia foi uma loucura, mas mesmo assim eu não deixei
de chegar em casa. Espera aí, gente, que eu vou ligar só aqui na tomada, que minha bateria está indo para o espaço. Então, só para voltar, são coisas que a gente vai obtendo da observação dos diálogos, das postagens, das conversas do nosso público. E a gente vai entendendo que, na média, o nosso público típico, ele tem essa característica. Então, a gente consegue definir isso como uma persona. Essa é uma definição bastante bem feita, dessa persona aqui, que é a Joana. Olha só, estilo de vida. É muito exigente com o que ela e sua família consomem, buscando sempre se manter atualizado sobre bem-estar e hábitos saudáveis. Como é que a gente sabe disso? Por causa das buscas dela, por exemplo, nos buscadores, no Google, pelos conteúdos que ela costuma acessar. Ela está sintonizada nessa coisa de uma vida saudável, bem-estar. Isso porque, devido à sua agenda, nem sempre consegue praticar algum tipo de esporte ou ir à academia. Então, e ela se culpa por isso. Então, ela tenta compensar isso com um modelo de vida mais saudável. Tá? Os hobbies. Gosta muito de viajar com a família, não abre mão de juntar todos os parentes em datas comemorativas, ama festas, fazer compras e organizar grandes eventos. Quando mais nova, fazia esportes e gostaria de poder voltar a se exercitar regularmente. E comportamento de compra. É bastante exigente com tudo que compra para si e para sua família, pesquisa bastante, compara preços e no final das contas, o fator de decisão sempre acaba pendendo para o peso das marcas e empresas mais conhecidas do mercado. Então, o que é, a gente falou ali atrás, o que é fator decisivo na compra? Então, olha só, como tudo que a gente viu ali, de fatores, elementos que podem ajudar a gente a construir, definir a nossa grande persona, estão bem presentes nesse exemplo aqui. Tá? Então, a gente falou ali, mas o que pesa na hora da compra? O que pesa na hora da... o que pesa aqui é que, no fim, ela decide por marcas e empresas muito conhecidas, já amplamente conhecidas no mercado, porque ela vai confiar mais nestas marcas. Tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é da Rock Content, aquela empresa de produção de conteúdo, estratégia de conteúdo na internet, que eu recorro bastante à Rock Content, uso bastante materiais deles, é muito legal o trabalho deles na internet. Então, quem quiser visitar o site, assinar a newsletter, seguir nas redes sociais, vale a pena, que o pessoal da Rock Content é muito bom. Tá? Então, aqui eles falam um pouquinho também da diferença entre persona e público-alvo. Então, olha aqui, persona, público-alvo, gerentes de marketing, 30 e 45 anos, trabalham em grandes empresas, não gastam muito tempo na internet, renda mensal. Então, é uma definição ampla, não se refere a alguém de modo mais específico, então não personaliza, não fala de hábitos, são pessoas que podem querer o seu produto. Aqui a persona, é uma definição específica, personagem específico, detalhes sobre hábitos de trabalhos, e é o consumidor ideal, o consumidor idealizado. Aqui tem uma animaçãozinha que vai trazendo aí mais informações sobre essa persona. Deixar correr um pouquinho aí. Os desafios que ele enfrenta, a diretoria com pensamento limitado apenas em marketing tradicional. Então, ele é o Diego Mesquita, 33 anos, gerente de marketing de uma grande empresa. E aí vai falando de uma série de características dele. Então, aqui eu acho interessante esse exemplo da Rock Content, que ajuda a gente a a diferenciar de maneira ainda mais clara o conceito de público-alvo do conceito de persona. Tá? Vamos em frente. Mas a Rock Content, ela é uma empresa B2B. Ela vende serviços para outras empresas. Então, basicamente, o que a Rock Content vende é conteúdo para redes sociais, conteúdo para comunicação, marketing digital, e também estratégia digital. Tá? Então, eles criaram 3 personas. Então, as personas da Rock Content são direcionadas para o marketing B2B, Business to Business. Só que aquilo que eu falei, tem uma pessoa lá do outro lado, que vai comprar, que vai definir, que vai demandar o seu produto ou seu serviço.
Então, olha que interessante. Esse aqui, eles definiram 3. Então, o primeiro aqui é o Igor Serpa, gerente de marketing de uma multinacional, líder em soluções de tecnologia na América Latina, com mais de 1.500 funcionários. Ele é casado, 33 anos, é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Então, olha só que interessante. Ele é influenciador, né? Bons resultados. Ele pensa que ele deve entregar bons resultados para a empresa para ser promovido. Né? Aqui a formação, ele é graduado em administração, tal, deseja fazer seu nome no mercado, qualidade de vida com reconhecimento, quer se destacar como uma pessoa inovadora e crescer na empresa, não acredita que a Rock tem toda a estrutura que ele precisa, então ele já tem um ponto de vista aí sobre a empresa, ele odeia amadorismo e burocracia. Né? E aí eles põem uma frase aqui, que provavelmente eles escolheram essa frase de uma interação ou de uma postagem mesmo, nas redes sociais, ou no blog da empresa, ou no site da Rock. Né? Então, é preciso inovar sempre, se quiser estar à frente do mercado, mas não posso me arriscar muito e colocar minha carreira em risco. Por isso, o melhor é buscar sempre por tendências já consolidadas. Então, ele é um cara que quer inovação, mas é uma inovação com uma certa garantia, né? Porque ele já está numa posição de carreira em que ele acha que ele não pode correr tantos riscos assim, né? Um momento de vida e tudo mais. Olha só, a segunda persona da Rock é a Paula Borges. Ela é gerente de marketing de uma empresa de tecnologia em ascensão, com 450 funcionários. Ela é solteira, 27 anos, em Campinas, São Paulo. Então, ela é decisora, se preocupa com alinhamento do conteúdo, tem graduação em comunicação e pós-gestão comercial, deseja ser uma grande gestora. Né, os desafios aqui, os anseios, os objetivos, poder trabalhar bem sem prejudicar seu bem-estar, pensa em qualidade de vida, espera ter facilidade na entrega de conteúdos com qualidade, não tolera repetição de erros e atrasos. E a frase, quero fazer com que meu time consiga trabalhar da melhor forma possível, de maneira independente, e que, assim como eu, não precisem levar problemas do trabalho para casa. Ou seja, ela tem já uma maneira bem diferente de encarar, né, as soluções de marketing que ela precisa. Né? Então, ela quer diminuir atrito, fazer a equipe dela produzir mais. Né? Então, tem já um outro nível de pensamento aqui em relação ao Igor, né, que era aqui o anterior. E eles definiram uma terceira persona, que é o Roberto Santos. Ele é sócio-diretor de marketing numa pequena empresa familiar, casado, 41 anos, de Fortaleza, no Ceará. Ele também é decisor, tem graduação em administração e pós-gestão, deseja transformar a empresa que trabalha em grande negócio, tem como grande empecilho de contratação o custo. Então, ele quer contratar, por exemplo, a Rock Content, mas o valor, até porque a empresa dele não é uma grande empresa ainda, é um empecilho para isso. Deseja ter mais previsibilidade na receita da empresa, foca em trabalhos e família, precisa de estabilidade financeira, não suporta falta de atenção e cobranças. E a frase aqui é: quero ver o meu negócio prosperar, mas não tenho condições de esperar muito, nem de investir muito pesado na competição. Como qualquer desperdício pode significar cortes, vou naquilo que as pessoas dizem estar funcionando. Então, ele quer alguém que entregue resultados prontos, confiáveis, né, e que ajude ele a construir um grande negócio, ajude ele a obter resultados o mais rapidamente possível. Né? Então, olha que interessante. Né? Aí se a gente pensa, mas como é que eles chegaram nessas pessoas? Né? Pelas milhares de interações que a Rock Content tem com os seus prospects. Então, você, quando entra em contato, às vezes você visita lá a página da Rock, eles já pedem para você, às vezes, preencher ali um cadastro, eles começam a te oferecer, por exemplo, e-books gratuitos, palestras, minicursos, e aí você vai entregando leads, você vai passando cada vez mais informações para eles. Então, você interage com eles nas redes sociais, você troca mensagens, quando você está, às vezes, por exemplo, sondando se você consegue, né, ser cliente da Rock ou não, né? E por aí vai. E aí, a partir disso, eles conseguiram chegar, então, né, na definição dessas 3 personas.
que ajudam eles pra caramba na hora, então, de definir estratégia, de orientar a comunicação e tudo mais com os seus diferentes públicos. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante mais para frente, como eu falei para vocês, né? Mas a gente já pode dar um toque aqui, que é como que a gente alinha a persona com a jornada de compra. Né? Então é o seguinte, depois que a gente define as personas, constrói as personas, né? A empresa está pronta para se comunicar de uma maneira mais adequada, como eu falei, mais assertiva, né? Mais direcionada com os seus potenciais clientes. Né? Aí o próximo passo é criar uma estratégia de relacionamento com esse público baseada na jornada de compra dessas pessoas. E aí, como eu falei para vocês, mais para frente a gente vai ter uma aula falando bastante de jornada de compras, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, esse material aqui vem da Resultados Digitais, da própria Rock Content e da Surf Digital. Né? Então, eu busco bastante referência em conteúdos de empresas que são realmente empresas ligadas ao digital, né? Resultados digitais e Rock Content, gente, isso aqui, quem tem interesse na área, vai buscar sempre coisas relacionadas a essas duas empresas aqui, né? Eles sempre estão entrando em contato comigo, oferecendo produto, oferecendo serviço, oferecendo... O pessoal da Resultados Digitais já entrou em contato comigo até por telefone uma vez, porque viram que eu trabalhava na Universidade de Taubaté, então assim, pô, a Universidade de Taubaté não quer ser cliente. E existe, não sei se vocês sabem, tem uma confusão muito frequente, né? Que eles leem lá, departamento de comunicação, eles pensam que a gente é que faz a comunicação da universidade. Daí eu tenho que explicar que aqui, né, a gente chama faculdades de departamentos, então a gente, na verdade, é a faculdade de comunicação da universidade. E aí, direcionei eles para a Com, porque a Resultados vende, né, uma série de serviços digitais que são muito, muito úteis, inclusive a empresa da minha esposa, eles são clientes da Resultados Digitais, a RD, né? E Rock Content é uma coisa muito legal, porque assim, existem agências de comunicação, agências de propaganda, agências digitais, que são clientes da Rock, porque, por exemplo, eu até conversei com um ex-aluno meu, que é o Leandro Bravo, que ele é sócio não é o Leandro Bravo, é o Leandro... Bom, enfim, Leandro. Agora não vou lembrar o sobrenome dele, que eram 2 Leandros na mesma sala. Ele é dono da Business, que é uma agência digital aqui de Taubaté, muito forte, muito boa. E ele falou para mim, pô, a gente estava com um cliente que era um segmento super específico e a gente tinha que gerar conteúdo para eles em site, em blog, mesmo em redes sociais. E aí era muito complicado, eu fechei um acordo com a Rock Content, porque a Rock Content, o que ela faz? Ela tem uma rede de conteudistas, gente, que desenvolve conteúdo para tudo quanto é assunto que você imaginar. Né? Então, ele precisava lá de uma coisa bem específica, que era uma coisa ligada à agronomia, e não sei o que, e a Rock indicou lá para ele dois conteudistas, duas pessoas que poderiam desenvolver conteúdo para que a marca para a qual ele estivesse trabalhando pudesse usar. Então, também é muito interessante, né? Eles são prestadores de serviço na área de conteúdo. Tá? Bom, vamos parar aqui o compartilhamento. E aí, gente, o que vocês acharam? O primeiro horário foi bacana? Eu acho que eu consegui trazer... Eu gostei dessa aulinha que eu montei, sendo bem sincero com vocês. Os exemplos que eu consegui encontrar para mostrar para vocês aí na prática, né? O que é, principalmente a buyer persona, né? Que é, como eu falei, a gente acaba, como profissional de comunicação, lidando muito mais com a questão da buyer persona do que com a questão da brand persona, embora muitas vezes a gente também vá ter que construir a brand persona para a empresa, para a marca, para a qual a gente trabalha, mas com certeza a buyer persona acaba sendo muito mais foco das nossas atenções como profissionais de comunicação. Gostaram? Foi útil? Entenderam? O conteúdo do primeiro horário acrescentou para vocês? Sir, posso fazer uma pergunta? Lógico, deve. Eu queria só que o senhor explicasse de novo, por favor, qual é o melhor a fazer? Definir o público-alvo ou definir o persona buyer? Eu acho que sempre é chegar na persona. Né?
um conceito não exclui o outro. Você pode ter ali uma definição de público-alvo, mas aí você pode dar um passo à frente, que é a partir da definição de público-alvo, você procurar definir personas, né? Uma persona ou algumas personas para a marca. Eu diria que no ambiente digital, se você está trabalhando com marketing digital, é muito, muito, muito interessante que você não pense só em público-alvo, que você pense para valer na persona. Porque dentro do ambiente digital não é tão difícil de construir a persona, porque, como eu falei, se você já tem presença digital, né, você vai conseguir, né, nas interações com o seu público, obter as informações. Você também pode recorrer à pesquisa, você pode fazer algum tipo de ação para você, aquilo que eu falei, você pode, oferece um e-book, mas para ganhar o e-book ou para ganhar qualquer outra coisa, a pessoa tem que preencher ali uma pesquisinha, um cadastro. E você começa a coletar mais informações a respeito do seu público, né? Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas eu acho cada vez mais importante, eu diria decisivo, principalmente no ambiente digital, que a gente chegue nas pessoas, tá? Que a gente construa as pessoas. No curso de propaganda, todo mundo hoje, os professores que trabalham planejamento estratégico, que trabalham, todos eles, assim, os alunos de PP já estão, assim, quando fazem um trabalho lá pelo 5º, 6º semestre, usando personas, tá? Eles já buscam definir personas. É lógico que, muitas vezes, para um trabalho de faculdade, você vai chegar ali numa persona que não é, né, obviamente, tão bem construída assim. Mas eu acho que tem que chegar lá. Você tem que chegar na persona, sim, tá? Tá certo. Principalmente nos ambientes digitais, né? Então, mesmo que inicialmente a gente tenha alguma dificuldade, viu, Adriele, de chegar lá, é interessante que a gente se proponha a fazer, né? Que a gente busque realmente fazer isso em situações de comunicação, tá? Não sei se alguém aqui, né, porque você já é estagiário, estagia no trabalho, se alguém já lidou com isso, se alguém já trabalhou com isso, né, ou não, né? É aquilo que eu falei, eu espero que a aula tenha acrescentado, que seja uma coisa que eu trouxe para vocês, que vocês não tinham ainda uma noção tão boa, ou mesmo não tinham conhecimento, né, dessa questão das personas e da importância que as personas têm hoje em dia no cenário de comunicação, tanto a brand quanto a buyer persona, né? Mais alguma dúvida, gente? E eu quero saber se vocês gostaram. Se foi útil, pelo menos. Não precisa gostar, mas pelo menos tenha sido útil para a formação de Eu vocês aí, gostei. do Gostei conhecimento. sim, porque eu não conhecia esses termos, então acrescentou bastante. Bacana. Maravilha, gente. Não vamos enrolar mais, não. Vamos terminar 10 minutinhos mais cedo. A gente volta então, no segundo horário com um conteúdo novo, mas que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa pausa.